ação de cura, de libertação e de milagre. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre o tema dessa campanha. Eu convido a igreja que abre vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo de número 9 e no versículo 30 a seguir. Glória a Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né, irmão? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já falou conosco, continua falando, e Ele vai falar conosco através da sua palavra, porque a palavra de Deus ela é viva, ela renova, ela nos capacita, ela nos exorta. Muitas das vezes a palavra de Deus ela nos exorta não para nos humilhar, pelo contrário, para nos fortalecer. Porque nós sabemos que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a igreja, não é contra o irmão, mas sim contra o inimigo da nossa alma, Satanás, né? Que ele luta 24 horas querendo impedir o povo de Deus de avançar. Mas nós temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos consola todos os dias. E é por Ele que nós estamos aqui nesta noite, porque Ele nos renovou, nos deu força, nos deu entendimento para nós virmos à casa do Senhor glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Quem encontrou diz amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: e no dia seguinte, desculpa irmãos, versículo 30, né? 9, versículo de número 30. Glória a Jesus, santo é seu nome. Tem hora que eu confundo a Bíblia aqui, irmãos. Versículo de número 9. Hã? Não, mas eu vou ler aqui o versículo 9. Capítulo 9 e o versículo 30, amém? Glória a Jesus. Aleluia, encontrei aqui. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será em as mãos e matá-lo e ressuscitará no terceiro dia. Verso 32. Mas eles e receavam interrogá-lo. Versículo de número 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: o que estava-vos discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho disputavam entre si qual era o maior. E ele, assentado-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, e todos e servos de todos. Lançando a mão de um menino por no meio deles, e tomando-os no seu braço, disse-lhe: qualquer que receber desses meninos em meu nome, a mim recebe, e qualquer que a mim recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou. Versículo 38. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. E Jesus, porém, disse: não nos proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Amém? Fala assim: Senhor meu Deus, eis-me aqui. Senhor, fala comigo através da sua palavra. O Senhor conhece a sua igreja e nós somos dependentes da sua palavra. Senhor, usa teu servo na direção do seu Espírito Santo e não venha deixar, Senhor, que ele venha falar nada dele, mas que o teu Espírito Santo esteja na direção. Assim eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Podeis vos assentar e louvar a Deus com palmas, porque Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Glórias a Deus. Irmãos, hoje é o terceiro dia desta campanha. Evangelista Fabiano pregou no primeiro dia, presbítero Cleito pregou no terceiro dia, no segundo, né? O terceiro dia é hoje, né, irmãos? Eu tive a oportunidade de pregar a palavra no dia de hoje. E Deus escolheu nós para estarmos aqui nesta noite, para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco. Amém? Todos nós sabemos dessa passagem.
Nós sabemos que havia um homem, irmãos, que esse pai, ele tinha um filho, e esse filho tinha uma grande enfermidade. A Bíblia vai dizer que havia um espírito maligno que assolava a vida desse jovem. E todas as vezes que o espírito maligno pegava a vida desses jovens, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele espumava a boca. A Bíblia vai dizer que ele caía no fogo, que ele caía sobre a água. E ninguém poderia fazer nada para ajudar aquele jovem. E creio eu que Jesus estava por ali, um pai desesperado, procurando ajuda para socorrer o seu filho, porque ele sabia que aquilo, o médico não poderia fazer nada. Ele vai até Jesus. Mas no caminho ele encontra com os discípulos de Jesus. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele pede socorro para os discípulos de Jesus. Ele pede ajuda para os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus começam a orar, começam a interceder por aquele jovem. Mas a Bíblia vai dizer que eles não puderam expulsar aquele demônio que estava escravizando a vida daquele jovem. E quando aquele pai vê que os discípulos não poderiam fazer nada, o pai vai atrás de Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele disse: mestre, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, para eles expulsar esse demônio que está assolando o meu filho, mas infelizmente eles não puderam fazer nada contra aquele espírito maligno. Aí Jesus vai dizer para o discípulo: ô geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vós? Até quando vocês vai continuar sofrendo? Aí Jesus olha para o pai e diz: traz o seu filho até a mim. E quando aquele pai traz aquele garoto para Jesus, Jesus pergunta: há quanto tempo que ele está sofrendo disto? Aí o pai responde: desde a sua infância. Todo momento o espírito maligno, ele entra na vida do meu filho, joga ele sobre o fogo, joga ele sobre a água, querendo tirar a vida dele. Senhor, tem misericórdia de mim, faz alguma coisa por mim, Senhor. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: tudo aquele que crê, ele vai receber a sua vitória. Você crê? Eu creio, Senhor. Aí Jesus chega até aquele espírito maligno e diz: espírito maligno, sai da vida desse jovem. E naquele momento, aquele jovem foi liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Mas no versículo 30, quando Jesus termina todo esse movimento, os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Aí Jesus vai dizer: olha aqui, aquela castra de demônio não sai por coisa alguma, a não ser jejum e oração. Oração e jejum. O que nós aprendemos aqui, irmão? Quando eu e você quer ajudar o meu irmão, quando eu e você quer fazer algo por alguma pessoa, você tem que orar em favor dele, você tem que jejuar em favor dela, você tem que chamar ele: olha aqui, eu sei que você está passando por algo, e esse algo não é material, esse algo é espiritual. Só Jesus pode fazer algo para te libertar, para te dar a sua resposta. Eu te convido a orar, eu te convido a jejuar. Vamos entrar numa campanha, vamos fazer uma campanha de jejum, vamos fazer uma campanha de oração, e eu tenho certeza que você vai receber o seu milagre. Quando Jesus fala isso para os discípulos ainda não entendem o poder do jejum, o poder da oração. Eles não entendem que para ajudar as pessoas não é somente com dinheiro, não é somente com conselho, mas é espiritual, é o jejum e a oração. E muitas das vezes irmãos, a igreja de Jesus não consegue entender isso, porque muitas das vezes nós perecemos por falta de conhecimento. Conhecer o poderio de Deus, conhecer a graça de Deus, conhecer o nome de Jesus. E no versículo 30, eu me admiro, irmãos, porque os discípulos viram o conselho de Jesus dizendo:
vocês têm que orar, vocês têm que jejuar. No versículo 30, Jesus vai dizer: olha aqui, haverá um dia, haverá um tempo, e esse tempo está próximo. Eu vou ser entregue na mão dos homens, e eles vão me matar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: no terceiro dia eu vou ressuscitar, no terceiro dia eu vou me colocar de pé. E a Bíblia vai dizer que os discípulos não conseguem entender o que Jesus está falando com eles, mas Jesus vai falar com eles sim. Lá no versículo 33, a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 33, eles indo para Cafarnaum, entrando em uma casa, olha o que Jesus fala: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Aí, irmãos, eles vão ficar calados, por quê? Porque eles estavam falando sobre qual deles seria o maior. E aqui eu começo a mensagem desta noite. Eles queriam saber qual deles era o maior. Eles haviam tido uma experiência lá atrás, irmãos. Um pai sofrendo, um pai precisando de uma ajuda, o pai vendo o seu filho sendo escravizado por um espírito maligno. Eles não poderiam fazer nada porque eles ainda não estavam preparados. Eles não entenderam que aquela força que eles estavam lutando não era material, era espiritual. E Jesus falando com eles: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eles não entenderam. Mas no decorrer do caminho, a Bíblia vai dizer que eles estavam preocupados qual deles seria o maior. Qual deles seria o maior? E isso tem acontecido no meio do mundo hoje, irmãos. As pessoas perderam a sensibilidade. As pessoas perderam a comunhão. As pessoas perderam o amor próprio. E hoje o homem, a mulher, o mundo tenta colocar na mente deles que eles precisam de poder, que eles precisam de autoridade, que se eles não tiver poder, se eles não tiver autoridade, se eles não tiver nome, eles não chegarão aonde eles querem. Hoje em dia, irmãos, nós podemos observar que Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura para que o nome do Senhor seja reconhecido. Hoje as pessoas não querem fazer isso mais. As pessoas hoje só querem pregar a palavra de Deus se tiver algo ao seu favor, algo que ele possa merecer, e esquecendo da sua essência, o seu propósito. Por que você foi chamado? Você foi chamado para evangelizar. Você foi chamado para pregar para aquelas pessoas que estão perdidos. Você foi chamado para pregar para aquelas pessoas que estão precisando de uma ajuda espiritual. Você foi chamado para você pregar a palavra do Senhor Jesus para aqueles que estão aprisionados nas garras de Satanás. Mas o mundo tem colocado dentro da nossa mente que se nós não tiver poder, nós não somos nada. Se nós não tivermos nome, nós não somos nada. Eu quero ser o melhor pregador, senão eu vou ficar muito sentimental. Eu quero ser a melhor cantora. Se eu não estiver na liderança do ciclo de oração, não vai. Isso é mentira do inimigo, irmãos. Jesus disse: se você quer ser o maior, você vai ser o menor. E se você ser o menor, você tem que servir todos os outros. Os discípulos não conseguiam entender isso, porque para ser o maior, tem que ser o menor. Quem foi o maior? Jesus Cristo. Jesus serviu a humanidade todos os dias da sua vida. Quando ele não tinha nada para servir, ele serviu a sua vida na cruz do Calvário. Pela sua vida, pela minha vida. E hoje qualquer coisa quer nos abalar. Hoje qualquer coisa quer nos tirar da direção do que Deus nos propôs e nos colocou. Quantos homens de Deus que estão brigando por causa de poder. Os discípulos estavam assim, irmãos. Quantas mulheres de Deus que Deus tirou lá da sarjeta, tirou lá do pó, tirou lá das garras de Satanás. Hoje esqueceu de onde o Senhor te tirou. Quantos homens de Deus, irmãos, que Deus olhou para ele e falou: você é um Davi.
Eu conheço o seu coração. Você é humilde. Eu te escolhi lá no ventre da sua mãe. Mas quando o dinheiro chegou, ele cresceu. Quando as coisas do mundo chegou, ele cresceu. E ele esqueceu do seu propósito. Ele esqueceu do seu chamado. Judas, irmãos, foi chamado para ser um dos 12. E ele foi colocado num ponto de destaque. Foi colocado como um tesoureiro na casa do Senhor. Jesus sabia de todas as coisas, irmãos. Quando os discípulos estão caminhando ali, estão falando qual de nós aqui será o maior, a Bíblia diz que quando chegou em casa, Jesus interroga: o que vocês estavam falando? Jesus sabe de tudo. Jesus sabe quando eu estou no meu leito, o que eu estou pensando. Jesus sabe quando eu estou na minha casa, o que eu estou fazendo. Jesus sabe quando eu estou nos meus aposentos, o que eu estou fazendo, irmão. Com Deus ninguém se brinca, de Deus ninguém se esconde nada. Os discípulos achavam que ele estava conversando entre si, mas Jesus, aquele que tem seus ouvidos atentos, estava ouvindo o que eles realmente queriam. Eles queriam poder, eles queriam honra, mas Jesus estava ali para dizer: para você se tornar o maior, você tem que se tornar o menor da casa do Senhor. Se você quer ser capacitada, sirva a Deus, aos irmãos. Não é somente com dinheiro, não é dinheiro não, que infelizmente dentro da casa de Deus o que mais tem é aproveitador. Mas aquele que realmente precisa de uma ajuda, o Senhor vai tocar no seu coração, porque com Deus não deixa se escarnecer dele, Deus não deixa de maneira alguma. O Senhor está falando: ajude o seu próximo, estenda as mãos sobre o seu próximo, porque foi por isso que eu chamei vocês, foi por isso que eu resgatei vocês. Aí João vai dizer: olha aqui, Senhor, tinha um lá que estava expulsando demônios. Ele chegou lá e querendo expulsar demônio, e na hora nós juntou e já falou: pode sair daqui. Nós não te conhecemos não. Nós fomos, repreendemos ele. Jesus falou: no nosso grupo você não entra. Aí Jesus vai olhar: peraí, vocês estão comigo tanto tempo. Todo dia eu estou ensinando vocês como é o reino de Deus. Que vocês têm que ter amor, que vocês têm que estender as mãos para o próximo, que vocês têm que servir, que vocês têm que lavar os pés dos necessitados, que vocês têm que estender a mão, que vocês têm que ser o meu exemplo, e agora vocês vêm falar para mim que vocês expulsou ele. Infelizmente, irmãos, no mundo espiritual, que eu quero dizer, nesse mundo está acontecendo isso. Se você tem um pouquinho, irmãos, você é abajulado. As pessoas te olham com outros olhos. Mas se você não tem nada, muitas das vezes disfarçam de você. Mas eu quero dizer que dentro da casa do Senhor, no corpo de Cristo, não pode ter incepção de pessoa, porque Deus não faz incepção de pessoas. A nossa briga não é contra a igreja, não é contra o irmão. A nossa briga é contra Satanás, irmãos. E ele diz: olha aqui, eu vou ser morto, eu vou ser entregue na mão dos homens, mas eu vou ressuscitar. E hoje ele diz: olha aqui, eu estou voltando. Eu estou voltando para buscar a minha igreja. E em breve vocês estarão comigo, mas se preparam. E muitas das vezes nós não queremos nos preparar. Nós queremos fechar os nossos ouvidos, os nossos olhos, para ver tudo o que está acontecendo, irmãos. Todos os dias nós vemos uma pessoa partir para o Senhor. Hoje pode ser o meu dia, amanhã pode ser o seu. E eu te pergunto nesta noite: será que a igreja do Senhor Jesus está preparada para no dia da sua chamada? Os discípulos não conseguiram entender isso. Os discípulos não conseguiram entender isso. Jesus disse: olha, traz aqui uma criança, vem cá. Por que Jesus chamou aquela criança? Porque antigamente, irmãos, as crianças eram despercebidas. Não dava muito direito para a criança. Aí Jesus disse: ó, aquele que receber um desses pequeninos, vai me receber.
e também vai receber aquele que me enviou. O que Jesus está dizendo? Que eu e você tem que se tornar uma criança. Criança como? As atitudes de uma criança, o sentimento de uma criança, de não guardar rancor, de não ter inveja, de não querer derrubar o seu irmão, de não puxar o tapete do seu irmão. Porque o que mais nós vimos hoje irmãos, no mundo evangélico, é escândalo. Todos os dias, irmãos, nós escutamos uma notícia, irmãos, do que o inimigo está fazendo dentro da casa de Deus. E tinha que ser o contrário. Era para o nome de Jesus estar estampado e dizendo: quanto mais os crentes oram, mais a igreja cresce. Quanto mais os crentes louvam a Deus, mais os ministérios crescem. Todas as pessoas que necessitam de algo, eles vão para a igreja e lá eles são fortalecidos. Lá Deus opera, lá Deus fala na vida deles. As almas se rendem aos pés de Jesus. Mas infelizmente não é isso que nós estamos escutando nos dias de hoje. Não é isso, irmãos. E os discípulos de Jesus, eles não conseguiram entender essas coisas. Mas quando Jesus morre, algo acontece. Parece que Jesus ligou uma chave. A Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, ele ressuscita, ele encontra com os discípulos. A fé dos discípulos é reabastecida, a fé dos discípulos ela é levantada, e os discípulos agora começam a fazer o ide de Jesus. Os discípulos agora, eles entendem tudo aquilo que Jesus havia falado. Quando ele falou que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar, estava falando do seu corpo. Ele estava falando que ele ia morrer, mas ia ressuscitar e ele ia voltar. Olha, aquele Jesus que pregoava para nós, agora eu entendo que o morrer com Cristo é viver para Cristo. Eu não importo mais com a morte, eu não tenho medo mais dos agrilhões, eu não tenho medo mais das ofendidas de Satanás, porque agora eu sei que se o dia que eu morrer aqui nessa terra, eu tenho certeza que eu vou encontrar com aquele que me chamou, aquele que me escolheu para ser discípulo e ser discípula de Jesus. Quantas almas, irmãos, que está dependendo da sua oração. Quantas almas, irmãos, que está dependendo somente de um abraço seu. Às vezes as pessoas chegam para você e dizem: você não é nada dentro da casa de Deus. Você é o menor. Ninguém dá moral para você. Ninguém nem te enxerga. Eu não estou falando isso da igreja aqui não, irmãos. Eu estou falando isso que acontece dia após dia em todo lugar. Aí, irmãos, quando Jesus olha lá de cima e olha aquele pequenino sendo desprezado, irmãos, Jesus se entristece, porque não foi isso que ele nos ensinou. Mas eu tenho certeza que aquele que dá a entender o seu chamado, seja onde você estiver, você tem uma palavra de ânimo para as pessoas necessitadas que chega até você, que seja no seu comércio, que seja no seu trabalho, que seja na sua casa. Deus te usa, Deus te capacita, Deus te fortalece, Deus te dá entendimento, Deus te dá sabedoria para você agir, porque Deus ele manda as almas e você é o instrumento representando a boca de Deus para dar uma palavra de renovo para aquela alma e para aquele necessitado. Aquele pai sai da presença de Jesus, irmãos, regozijando, feliz, porque ele encontrou com a solução do seu problema. E nesta noite eu tenho certeza que muitos de vocês vieram aqui nesta noite porque depende de algo da parte de Deus. Quem sabe você não falou para ninguém. Às vezes quem sabe é só a sua pessoa de confiança. Mas o Senhor que contempla tudo, que sabe de tudo, Ele sabe por que você veio aqui nesta noite. Você veio buscar a sua vitória, você veio buscar o seu renovo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, o Consolador das nossas almas, Ele está aqui nesta noite para te abençoar naquele propósito que você veio buscar aqui nesta noite. Temos que ser fiel. Não podemos perder mais tempo, irmãos. Porque muitas das vezes nós somos como os discípulos, irmãos. Pedro era um homem cheio de coragem.
Quem sabe naquele momento João falou, eu sou o mais amado, com certeza eu sou o maior. Pedro, não, eu sou o mais autoritário aqui. É eu que tiro a espada, é eu que faço e acontece. Tenho certeza que eu sou o maior. Natanael, não, eu sou o mais sábio entre nós. Tomé, não, eu sou um pouco duvidoso, mas não é tanto assim não. Tenho certeza que é eu. Mas não, irmãos. O maior no reino dos céus é o menor que faz a vontade de Deus. O maior no reino do céu é aquele que toda hora ele está preparado para trazer uma palavra de ânimo e de coragem para os seus familiares, para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus colegas. Às vezes as pessoas olham para você lá dentro do trabalho e julgam você pela maneira que você veste, pela maneira que você anda, pela maneira que você fala, mas Deus conhece a sinceridade do seu coração. Deus sabe que uma palavra sua, Ele vai te abençoar para você fazer a diferença na vida daquele que realmente precisa ouvir algo da parte de Deus. Quando os discípulos entenderam tudo isso, irmãos, eles foram renovados, eles foram fortalecidos, eles se tornaram outros homens na presença de Deus. Aí onde que eles colocavam a mão, irmãos, Satanás não resistia à unção de Deus na vida deles. Quando eles faziam oração, as pessoas não resistiam ao mover do Espírito Santo. Pedro, no momento que ele era um analfabeto de pai e de mãe, um pescador desvalido, que ninguém dava valor por ele, quando ele se põe de pé, no primeiro sermão, ele começa a falar de Jesus Cristo, que ele é o libertador, que ele é o Senhor, e naquele momento 3.000 almas não resistem, o impacto do Espírito Santo se põe de pé e se rende aos pés de Jesus. Porque entendeu o significado do Evangelho. Paulo, irmãos, ele não teve nenhuma experiência com Jesus em vida, mas no dia que ele conheceu Jesus, que Jesus chamou ele pelo seu nome e diz, você é um vaso de honra para mim. A Bíblia diz que Paulo naquele momento, ele sentiu a luz, o brilho de Jesus Cristo e se tornou o maior missionário do Novo Testamento. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Você não sabe o chamado que Deus tem na sua vida. Às vezes você olha para você e diz, eu sou a menor da casa do Senhor, eu sou a menor da casa dos meus pais, mas você não sabe a unção, o chamado que Deus tem reservado para a sua vida. Ele só quer que você se ponha de pé. Que você não olha para as afrontas da esquerda, que você não olha para as afrontas da direita, que você não olha para a sua frente o que vem, que você não olha para o que vem de trás de você, mas que você olha para o céu, para que você olha para Jesus Cristo, que é o único que pode mudar a sua estrutura. Não existe enfermidade que esse Jesus, irmãos, não coloca por terra. Não existe vício que Jesus não coloca por terra. Não existe passado triste que Jesus não coloca por terra. Porque quando você se prontifica, aí eu não sei falar, eu não sei pregar, não sabe mesmo não. Jesus, ele prefere pessoas incapacitadas. Jesus prefere aqueles que realmente são mansos. Porque se você quer conhecer o Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher, irmão, é o que Jesus disse, aprendei-me de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus não agrada de homem bruto. Deus não agrada de mulher bruta. Deus não agrada de homem sem educação. Deus não agrada de servo sem educação. Se você não tem educação com o da sua casa, como que você vai ter educação com os de fora que não te conhece? Jesus diz, aprendei de mim que sou humilde, sou manso e humilde de coração.
Se você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu vou te ensinar baseado na palavra. Coloque para mim, Robert, Gálatas capítulo 5, versículo 22. E eu finalizo essa mensagem aqui nesta noite com Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, você tem esses frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tem que ter amor, irmãos. Se nós não tiver amor com os outros, irmãos, não vai adiantar nada. O que é ser amor? É você gostar? Não. É aquela pessoa que muitas das vezes te ofende e você continua sorrindo. Aquela pessoa muitas das vezes que fala mal de você e você continua de pé. O amor, o gozo é você ser feliz, ser tranquilo, sempre estar alegre. A paz, irmãos, paz de coração. Como é que Deus vai usar alguém tribulado? Como é que Deus vai usar alguém que não tem paz, irmãos? A longanimidade, benigno, longanimidade, bondade. A bondade faz parte da nossa vida dia após dia. Irmão, quantos homens de Deus que Deus chamou e levantou nesse ministério, que ele não sabe, que muitas das vezes a gente sabe o quanto o coração dele é bondoso, quantas almas que ele já ajudou, quantas pessoas que ele alimentou, quantas pessoas que ele estendeu a mão, mulheres de Deus, homens de Deus, mas Deus conhece o seu coração, é Deus que vai te recompensar. Fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. A minha fé hoje está boa, amanhã está ruim, depois da manhã está mais ou menos. Não, irmãos, a nossa fé tem que ser contínua, a nossa fé tem que estar de pé todos os dias. Mansidão. Como pode eu falar que sou manso se eu trato o meu cônjuge mal? Como eu posso dizer que sou manso se eu trato meus filhos mal? Como eu posso dizer que sou manso se eu trato os meus irmãos da igreja mal? Como eu posso dizer que sou manso se trato os pequeninos da igreja mal? Como eu posso dizer que sou manso se eu não trato o meu pai bem ou o meu pai me trata bem? Tem que ter mansidão e tem que ter temperança, tem que ter equilíbrio, irmão. Nós fomos chamados para ser o sal dessa terra. Não pode ser salgado demais, não. Tem que ser temperado, tem que ser no ponto, porque quem nos chamou foi Jesus. Quem nos capacitou foi Ele. E se Ele nos chamou, se Ele nos capacitou, Ele nos colocou num ponto certo, irmãos. Fica de pé no nome de Jesus. Continua nessa guerra, continua nessa batalha. Não desista, não recua, não se ajoelhe. Continua marchando, continua acreditando, porque maior é o Deus, maior é o que nos chamou, maior é o que intercede por nós, maior é Deus na nossa vida do que os inimigos que se levantam todos os dias para tentar roubar a nossa fé.